Boa noite, povo de Deus, boa noite, povo amado, queridos irmãos e irmãs, igreja militante do Senhor Jesus Cristo. Quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém? Que Deus o abençoe a todos vocês e vós outros. Que Deus continue abençoando a todos nós, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Amém? Irmãos, cheguei faz pouco tempo da igreja com a minha família e Deus me deu essa direção de eu falar algo aqui da parte de Deus para vocês, para a edificação dos que escutam sempre eu falar de Deus. Não sou muito de falar de mim mesmo, mas neste vídeo eu quero trazer aqui uma palavra em relação a família e a casamento e amizade. Amém? Vai ser rápido, vai ser objetivo. Quero deixar como base 3 textos sagrados para dar início, nesta palavra que eu vou falar aqui, que vai ficar registrado para vocês ouvirem, compartilhar. Não esqueça de se inscrever no meu canal, dá um joinha, um joinha. Meu canal Livres para Adorar aí no YouTube, amém? E não deixe de me seguir também lá no Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa. E se alguém de vocês estiver interessado em fazer parte do grupo do WhatsApp, Igreja Livres para Adorar, manda seu zap, que eu coloco você lá para interagir conosco e junto nós aprender um com o outro e o nome do Senhor ser glorificado, amém? Porque tudo que nós fazemos é para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que nós tudo é para Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, é para Ele que foi feito todas as coisas, amém? Romanos 11:36 fala acerca disso. Então eu quero deixar para você como base o livro da sabedoria de Deus, o livro de Provérbio, Provérbio 22:6, que diz assim a palavra de Salomão. Louvado seja Deus. Ensine os teus filhos no caminho que deve andar, para que quando ficar velho não se desviar. Ensine teus filhos no caminho de Deus, para que eles não se desviem do caminho do Senhor nosso Deus. Em uma tradução mais atualizada, para você entender melhor a palavra de Deus, amém? E aplagiando esse texto aqui, eu quero também citar o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Aquele que entre vós falta sabedoria, peça a Deus e Deus te dará. Em outra versão diz assim, Deus te ensinará, e não passará em rosto. Deus, ele não passa em rosto naquilo que ele fala, naquilo que ele diz, naquilo que ele faz. O milagre vem dele e tudo é para a glória dele. Amém? E o terceiro texto sagrado encontra-se no livro de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo 33 e 34. Bastante conhecido na congregação do justo. Amém? Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou em outra versão diz assim, buscais em primeiro lugar a minha palavra. Esse era Jesus falando, Buscais em primeiro lugar o reino de meu Pai, e todas essas coisas serão, ou vos serão acrescentadas, ou acrescentado, amém? E aí quando chega no versículo 34, Mateus 6:34, aí Jesus continua dizendo assim, porque só basta todo dia, a cada dia, em outra versão diz a cada dia, todo dia o nosso mal, todo dia temos o mal, todo dia temos luta, aflições, mas em João 16:33, Jesus também disse que no mundo nós teremos aflições, mas que a gente venha ter bom ânimo. Aí Jesus vai lá e completa, ele diz, porque eu venci o mundo. Se nós estiver com Jesus, meu irmão, nós vencerá, amém? Nós vencerá as tentações, nós vencerá a concupiscência da carne, as paixões carnais, a soberba da vida, o egoísmo, o orgulho, a soberba, preconceito,
né? A hipocrisia, a falsidade, a inveja, o fariarismo. Toda essa lista que eu estou falando aqui, meus irmãos, são ferramentas de Satanás. Satanás usa para colocar dentro do coração dos que não vigiam. Aí também vem a soberba, o egoísmo, o orgulho, né? O preconceito, a discriminação, né? Social, democrático, político, jurídico, na área da educação, da segurança, na religião, em todas as áreas vai ter e sempre vai ter, irmãos. Infelizmente, lamentavelmente, eu digo isso com tristeza, não digo com alegria, né? Digo com tristeza. Infelizmente, sempre vai ter esses tipos de atitude de Satanás se manifestando na vida de pessoas carnais, de gente problemático, complexado. Então, irmãos, depois de todas essas palavras que eu falei aqui, quero dizer para vocês, irmãos, que é importante a gente estar na presença de Deus, né? Cuidando bem da família, né? Ensinando nossos filhos os caminhos de Deus, procurando ter paz, comunhão, união uns com os outros, procurando a seguir a paz com todos, procurando, irmãos, a dar um bom testemunho, porque não é momento de nós brincar de igreja, brincar de religião. Não é momento de nós estar brincando de ser crente. Não é momento, irmãos, de nós dar lugar ao diabo. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27 e o versículo 30, o apóstolo Paulo nos orienta, nos exorta, né? Ao mesmo tempo nos dá uma advertência: não dê lugar ao diabo. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeçais. Não entristeçais. Não entristeçam, meu irmão, o Espírito Santo. Como é que a gente deve entristecer? Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? É provocando contenda, irmão, desordem, divisória, fazendo acepção, entendeu? Fechando as portas. Você até trata bem, né? Ao irmão, fala bem na frente dele, na presença dela, na presença dele. Mas quando é por trás, irmão, é você queimando a caveira, né? Puxando a capivara, falando do passado do irmão. Que vive no passado é museu, irmãos. Nós somos uma nova criatura. Nós nascemos de novo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que hoje tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Eis que hoje tudo se fez novo. Então tudo é novo na minha e na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, está escrito lá, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem. Quando diz o coração do homem, é o coração do Espírito. Tem um coração da carne, né? O coração aqui que puxa sangue, né? Para bombardear todas as veias, para o sangue circular em todas as veias do nosso corpo, né? E até no cérebro. Esse aqui é o coração de carne. E tem um coração do Espírito. O coração do Espírito é a mente. Amém? Aonde nós guarda, né, os nossos pensamentos, onde temos a consciência, né? E tem também a sobreconsciência, né? Tem o sobreconsciente, né? Aonde aquilo que a gente vê nos olhos, na hora a gente não assimila, a gente só vai cair, né, na real com horas depois, às vezes até com dias depois, às vezes até leva ano para você se lembrar de alguma atitude que você fez ali. Fica um pouco até meio bizarro, né? Você na hora para, você até começa a rir. Mas rapaz, eu fiz aquilo. Rapaz, que mico foi que eu paguei, rapaz? Eu paguei um mico ali. Entendeu? O ser humano, ele não consegue assimilar tudo, irmãos. Eu sempre costumo dizer que quando eu falo sobre batalha espiritual, sobre casamento, né? Que a porta da alma de um homem é os olhos. A porta da alma de uma mulher é os ouvidos. A mulher quer ouvir coisas boas, palavras sensíveis, palavras de amor, né? Não é a gente ficar sempre falando palavras rudes, né? Agressiva. Nós temos que ser sensível, irmão, também. Temos que ter sensibilidade. Temos que ser tolerante. Temos que ser manso e humilde de coração.
E fecho esse parênteses aqui para abrir para dizer para vocês, irmãos, que até os filhos nossos filhos, eles, quando é pequeno, já tem a sua dependência. Uma criança, quando está bebê, ainda dorme ao lado do pai e da mãe, ali no mesmo quarto, mas quando eles chegam dos seus 2 anos, né, tem que já ter o seu próprio quarto. 1 ano já, né? 1 ano já começou a andar. Na hora da partir do momento que começa a andar, você já tem que ter o quarto dele, porque o casal ele tem que ter aquele momento de intimidade, de namoro, né? Havia até para vir um outro irmãozinho, né? Ou irmãzinha, né? Com aquele que já veio, vir mais um para somar, 1 mais 1 dá 2, né? Não é isso? Irmãos, você tem que saber fazer com que o seu filho, se você mimar demais, você vai desgraçar a vida do seu filho. Você tem que começar a ensinar ele o que é certo e o que é errado, começar a explicar, né, o que é ser dependente e independente, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode praticar, né? Entendeu? Você como pai, como mãe, né? A própria palavra de Deus é bem clara quando diz ali em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia, né, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Como diz também no Salmo 127, verso 1, se Deus não edificar a sua casa, né, a nossa casa, essa casa aqui, ó, se Deus não edificar a casa, em vão edifica os sentinela, né? Edifica os que trabalham, os que edificam lá fora, estão edificando aí para trabalhar aí para destruição no lar, levando-os para a prostituição, para o adultério, para o engano, né, para a avareza. Então as paixões carnais, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, as paixões carnais, a soberba, a inveja, começa a se manifestar na vida do indivíduo ou da indivídua. E a gente precisa, irmão, entender que nós somos mais que vencedor. Lá em Romanos 8, versículo 37, a parte B está escrito lá. Nós somos mais de que vencedor. Amém? Então essa era a palavra que eu queria trazer neste vídeo aqui, nesse dia de hoje, né? Hoje é dia de sábado, aonde as pessoas, a maioria que são cristãos, principalmente vai dependendo aí de igreja para igreja, cada igreja tem a sua doutrina, né? A igreja adventista, eles guardam o sábado. A gente temos que guardar a nossa boca, ó, a nossa língua. Lá no livro de Tiago, irmão, capítulo número 3, né? Tá escrito lá que se o homem ou a mulher, né, conseguir controlar a língua, consegue controlar todo o corpo e ainda alcança a estatura de um varão perfeito. Amém? Então, irmãos, a gente precisa vigiar, como Jesus falou, né, em Marcos 14, 41. Mateus 24, 42 também fala também, né? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente temos que primeiro vigiar, depois orar, depois jejuar, depois meditar na palavra, depois praticar a palavra de Deus, irmãos. Amém? E parar de estar com essas asneiras pelas redes sociais, mostrando um nível de uma espiritualidade que você não tem. Se converta, meu irmão. Pare de estar pregando profecia fora da Bíblia. Pare de pregar heresia. Muitos vão para o inferno por causa de você e você vai também. Você está sendo no momento agora um forte candidato para ir morar no inferno, irmão. Prega a Bíblia, prega que Jesus está voltando. É momento de você estender as mãos. É momento de você amar e perdoar. É momento de você compartilhar a palavra verdadeira. E o Evangelho escreveu segundo São João, capítulo 8, versículo 32 e 36. Jesus deixou essa declaração: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois que se o Filho do Homem te libertar,
Em uma versão mais erudita, né, diz assim: se eu, Jesus, te libertar, né? Se Jesus, né? Jesus, né, te libertar, verdadeiramente sereis livres, e também verdadeiramente sereis os meus discípulos, se você, né, obedecer o que eu mando, farás coisas maiores do que eu fiz. Jesus, ele fez uma promessa para mim e para você, irmãos. Cabe a cada um de nós obedecer. Lá no livro de Samuel está escrito lá que é melhor nós obedecer do que sacrificar, irmão. Nós temos que viver para a família, viver para a igreja, viver para a sociedade e viver também para Deus. Temos que levantar a bandeira de Jesus, a bandeira da salvação, da reconciliação, do perdão, da humildade, da mansidão, da compreensão, da tolerância, né? Temos que aprender a ser humilde e manso de coração, ser prudente como uma serpente e manso como uma pomba. Foi Jesus que falou isso. E aprender a amar e perdoar. Lá no livro de Mateus 25, né, que fala sobre as 10 virgens, mas eu não vou falar aqui sobre ela, é um pouquinho mais lá na frente, lá na altura do versículo 31 até o 46, da partir do 40 ao 46. Olha a declaração que Jesus falou lá: eu tive fome e você não me deu de comida, eu fui preso e você não foi me visitar, estava doente e você não cuidou de mim. Louvado seja Deus. Eu estava nu e você não me vestiu. Aí os que estavam presentes disseram: Senhor, quando foi que quando o Senhor foi preso eu fiz isso? Quando o Senhor estava doente eu também fui cuidar do Senhor. O Senhor estava nu e eu dei de vestir. O Senhor estava com fome, eu dei de comida. O Senhor foi preso e eu fui visitar. Onde foi isso? Quando foi isso? E Jesus responde para aquela multidão: quando você fez para os meus pequenininhos, né? Quando você fez para os meus pequenininhos. Em outra versão, para o seu próximo. Quando você fez, foi a mim que você fez. E quando você não fez, você deixou de fazer para mim. Estou falando uma linguagem bem atualizada para vocês entenderem. Quando você deixa de ajudar o seu próximo, quando você deixa de perdoar, quando você deixa de praticar o amor e a caridade, dividir o seu pão, lançar o seu pão sobre as águas, quando você deixa de fazer isso, você está deixando de fazer para Deus. Mas quando você faz tudo isso, você está fazendo para Deus. É isso que Jesus passou e nessa palavra, né, de Mateus 25, do 40 ao 46. Aprenda, meu irmão, a dividir o bolo. Não seja egoísta. Não seja orgulhoso, né? Aprenda a conviver com pessoas indiferentes. Respeite cada um, porque Deus deu o livre-arbítrio e cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. A salvação, ela é individual, meu amado e minha amada irmã e irmão. Aprenda em nome de Jesus a ser crente. Jesus não mandou nós ser católico. Jesus não mandou também nós ser religioso. Lá em João capítulo 20, versículo 27. Ai, como eu amo a Bíblia. Jesus falando ali, ó, respondendo para Tomé, dando ali uma lição de moral a Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas sim seja crente. Jesus mandou Tomé ser crente. Quantos Tomé não tem no nosso meio, né, irmão? Você é um Tomé, você é um dos tais. Seja crente, irmão. Não seja hipócrita. Não seja fariseu. Não seja invejoso. Não seja ambicioso. Não seja cobiçoso. Porque quando a gente cobiçamos, irmão, nós estamos pecando. Está nos mandamentos. Não cobiçarás a mulher dos outros. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não cobiçarás as coisas dos outros. E aí eu concluo agora, fechando com chave de ouro. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Olha o que o apóstolo Paulo orienta a Timóteo. Presta atenção. Não se precipite em se envolver em assunto alheio. Em outra versão está assim:
Não se precipitem em se envolver em pecado dos outros. Cuidado, irmãos. Tenha muito cuidado, não estar se envolvendo. Muitas pessoas se envolveram aí na política, né? Olha o que deu aí, né? Deus permitiu que a igreja ficasse envergonhada. Não fale. Muitos colocaram, irmãos, o nome do Senhor Jesus em vão. Falaram em nome de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Bolsonaro vai ganhar em nome de Jesus. Usou até o nome de Jesus nos púlpitos, pastores falando, Deus falou e Deus falou, sem Deus ter falado. E hoje a igreja está pagando o preço, e eu estou orando para que venha aí a terceira eleição, né? Que essa eleição aí, esse segundo turno, venha a ser anulado, irmão. Estou orando para que venha ter o terceiro turno. Porque muitos dizem por aí, não é eu que estou falando, é a mídia, é as redes sociais que fala que houve fraude, né, nas eleições, né, em algumas urnas, principalmente em lugares remotos. Precisamos, irmãos, estar em vigilância, como servos e servas de Deus que somos meus irmãos e minhas irmãs. Vamos continuar orando, não vamos ficar apontando, julgando, acusando, porque Deus não fez juiz para a gente estar julgando e acusando. Só que pode julgar é Deus. E com a mesma medida, irmão, lá em Mateus 7, versículo 2, fala isso, que com a mesma medida que nós estiver medindo o nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. E a palavra-chave dessa noite é essa: cuide da sua família e cuide da sua vida. Deixa a vida dos outros, que vai cuidar é Deus. Deus não está cuidando de você, da sua família, porque Deus está cuidando de mim e da minha família. Então deixe os outros, a vida dos outros com Deus. Deixa vaso quebrado, vaso trincado, vaso sem honra. É Deus que vai tratar com esses vasos. Amém? Então vamos, irmãos, ser um vaso de honra, não um vaso de desonra. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Em breve vai voltar pra buscar a sua igreja, pra morar com os anjos. Glória a Deus. Um lugar celestial.